Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí ao capítulo 5, entrando agora na parte das propriedades coligativas. Lembrando que nesse capítulo a gente observou muito sobre soluções, né? A gente viu aí o que é uma solubilidade, a gente entendeu o que vem a ser aí as concentrações das soluções, depois a gente misturou soluções para fazer as operações e agora a gente vai observar as propriedades coligativas. Gente, primeira coisa, antes da gente pegar e entender o conceito, aliás, e aplicar o conceito, a gente precisa entender o que são propriedades coligativas. O que é isso? É quando eu pego um soluto que não é volátil, ou seja, que tem um ponto de ebulição muito alto, e coloco ele dentro de um líquido. A partir do momento que eu coloco esse soluto ali, ocorrem algumas alterações das propriedades físicas daquele líquido. Por exemplo, se eu tenho uma água, um copo com água, e o ponto de ebulição dessa água ela ferve a 100 graus, se eu jogo sal dentro da água, esse valor ele vai subir. Então, a alteração das propriedades físicas, como por exemplo o ponto de ebulição, é uma das coisas que acontecem quando você coloca um soluto não volátil, e isso é um exemplo de propriedade coligativa. Então, vamos seguir e tocar nossa vida. Soluto não volátil, então, ele é aquele que quando um líquido passa para o vapor, ele vai ter um alto ponto de ebulição, né? E aí ele vai ter um baixo vapor relacionado a esse sentido. Quando eu tenho um baixo ponto de ebulição, eu tenho um alto vapor. Então, como é que funciona a ideia do ponto de ebulição? O ponto de ebulição ele vai acontecer quando o rompimento de uma força intermolecular se der. Então, por exemplo, eu tenho a água que está conectada aí com outra água. A partir do momento que essa ligação de hidrogênio, que é o que liga as duas águas, se rompe, quer dizer que essa água ela sobe, vira vapor, ou seja, ela entrou em ebulição. E o ponto de congelamento? É o inverso. É quando eu tenho a restauração da força intermolecular e depois uma aproximação dos compostos, das moléculas, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho um congelamento rolando. O que vem a ser a pressão de vapor? A pressão de vapor, ela é a pressão que o vapor ele exerce sobre um líquido quando esse está sendo aquecido e entra em ebulição, tá? Então, gente, repara que até aqui eu estou explicando para vocês que propriedades físicas são essas, tá? Então, essa aula de hoje, ela é uma aula para a gente entender quais são as propriedades físicas que existem e depois, na próxima aula, a gente vai observar o que são os efeitos coligativos, como que essas propriedades mudam, tá bom? Então, o vapor ele gera pressão quando entra em ebulição. Então, quanto maior o ponto de ebulição, menor a volatilidade, menor a pressão de vapor, porque eu tenho que esquentar mais. E quanto menor o ponto de ebulição, maior a pressão de vapor, que a gente vai chamar aí de volatilidade. Vai dizer que esse cara é mais volátil porque ele gera mais vapor, logo gera mais pressão. Vamos agora observar aqui um gráfico onde a gente quer saber quem tem maior pressão de vapor. Repara que para que isso aconteça, a gente precisa marcar esse gráfico dentro de uma mesma temperatura. E dentro desse ponto, a gente vai observar quem tem os maiores valores. Observa que o éter ele tem uma pressão de vapor mais alta do que o álcool e do que a água. Então, qual dos três é mais volátil? Se isso fosse perguntado a você. E aí a gente tem que relacionar a volatilidade com a pressão de vapor. Então, o mais volátil acaba sendo o éter, tá? Então, ele tem a menor temperatura de ebulição, ele tem a maior pressão, então ele é o mais volátil. Vamos fazer um exemplo agora, que está na apostila até, aí questão de número 7, onde ele vai dizer o seguinte. A pressão de vapor é um importante parâmetro de especificação, pois define perdas por evaporação no armazenamento do transporte dos combustíveis. Quais cidades brasileiras devem possuir maior pressão de vapor para uma mesma amostra de gasolina? Gente, para que você tenha uma maior pressão de vapor, você tem que ter as maiores temperaturas. Então se liga, Macapá e Miami, né? Então a gente tem aí letra B. Fechou? Então vamos analisar um pouquinho mais a fundo
essas propriedades físicas aí dependendo, na verdade, de quantidades de partículas, tá? Vamos pegar aqui a ideia da dissociação dos compostos. Bom, quando, por exemplo, eu tenho o hidróxido de magnésio e eu dissocio ele em Mg e em 2OH-, eu gero no final 1:2, ou seja, eu gero no total 3 mols, tá? E isso influencia na minha pressão de vapor. A gente vai ver daqui a pouco como. Se eu tenho aqui o KCl, por exemplo, a separação dele já gera para mim 2 mols, então menos quantidade de soluto em solução. O que vai acontecer com isso? A pressão de vapor do KCl ela vai ser maior do que a do MgOH2. Por quê? Porque ele tem menos partículas envolvidas no processo. Então, a ideia é essa. Quanto mais partículas eu tenho dentro do processo, mais o meu sistema ele é atrapalhado. Então, nesse caso, o KCl tem uma maior pressão de vapor, ele vai ter uma temperatura de ebulição menor, porque vai ser mais fácil gerar vapor nele, e o ponto de congelamento dele vai ser maior, tá? E aí a pressão osmótica dele vai ser menor. Vamos agora entender que ionizar é diferente de dissociar, mas ambas as coisas significam separar. Então, vamos fazer aqui esse exemplo que vai dizer o seguinte. Indique qual das seguintes soluções tem o ponto de ebulição mais alto. Pessoal, ter um ponto de ebulição alto tem a ver com ter mais partículas. Então, a gente vai dissociar todas elas, verificar quem tem mais partículas e esse ganha. Bora lá. O Na, quando dissociado, de 0,1 eu vou ter 0,1 mais 0,1, vou ter 0,2. O HCl, quando dissociado, de 0,2 eu vou dividir em 2, 0,2, vai ter 0,4. O K2SO4, quando dissociado, vou ter 2 Ks e vou ter 1 SO4. Como era 0,1, 2 vezes 0,1 deu 0,2, mas o outro é só 0,1, acabou que ficou 0,3. E compostos moleculares, eles praticamente não são gastos, tá? Então a gente meio que considera as quantidades iguais. A gente pode até considerar que ela cai um pouquinho assim, mas geralmente são iguais, tá? Então, quem tem maior aqui é o 0,4, tá? Porque ele tem mais partículas. Então é isso, gente. Resolvam aí as questões da página 46 e a gente se vê na próxima aula.